Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Começar o vídeo de hoje aqui primeiramente falando sobre a crise na Argentina e como isso está impactando diretamente o preço do Bitcoin lá no país vizinho aqui, o país vizinho a gente aqui, que olha, a situação lá não tá muito boa e olha só, pode piorar bastante. A Argentina é a prova de que tudo que tá ruim pode ficar pior, tá? Então, pior que tá, pode ficar sim, tá? Vou falar em relação aqui o que tá acontecendo lá na Argentina, como é que o Bitcoin tá conservando o poder de compra da população, o preço do Bitcoin lá na Argentina que tá maior, no caso, no dia daquela grande crise na bolsa, onde a bolsa argentina caiu 30%, o preço do Bitcoin tava maior na Argentina do que em outros países no mundo, tá, galera? Vou comentar isso, tá? Vou falar também sobre a proibição da CVM aí em relação às operações da Atlas Quanto aqui no Brasil, tá? Porque a CVM proibiu aí que a Atlas Quanto fornecesse ali, digamos assim, fizesse publicidade do seu serviço, tá? E caso fosse descumprida essa ordem, com a multa de 100 mil reais seria imposta à empresa. Vamos comentar em relação a isso e vou falar também em relação a Indio, né? Porque temos novas informações aí, 2 pessoas foram soltas e falar também sobre o caso aí de 70 milhões que teria sumido da empresa. Essa informação sim, ainda carece muito aí de determinadas confirmações, tem muitos desencontros, mas eu vou tentar passar aqui a notícia da forma mais real possível e no caso elencar aqui os pontos que carece ali de uma certa confirmação, que estão ali meio frágeis, beleza? Então já viu que esse vídeo aqui tá muito importante. Olha, se eu fosse você, não sairia daí porque esse vídeo aqui tá muito bom e você não vai se arrepender se você ficar aqui até o final, beleza? Agora para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, pessoal, você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, já vai logo dando like e compartilhando com o geral inteiro. Se você quiser trocar uma ideia comigo, o link do grupo do Telegram, o link para o meu Instagram, o Instagram aqui do canal Grana no Bolso e o número do WhatsApp do canal Grana no Bolso estarão aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos falar primeiramente sobre o caso lá de como a crise argentina está impulsionando bastante o Bitcoin lá, porque não é somente na Argentina, tá? Mas outros países como Zimbábue, Venezuela, isso já não é novidade. O Bitcoin vem tendo uma aceitação muito forte porque o Bitcoin, uma das características dele que muitas pessoas falam que não é a questão da chamada reserva de valor. Claro que essa reserva de valor não é para todos os países, tá? Para apenas alguns. E nesse caso aqui da Argentina não é exceção, tá? Onde a inflação aí tá batendo mais de 60%. Isso na época do governo Macri, né? Que fez lá muita besteira. E olha só, já deixando muito bem claro aqui que eu não vou comentar aqui a questão política da coisa, tá? Claro que isso envolve política, mas eu não vou comentar aqui a questão política, eu vou comentar apenas os fatores econômicos, me ater a fatores econômicos. Pouco me importa se o candidato é de esquerda, de direita, é liberal, dizem que ele é liberal, mas não é liberal, tá? Vou explicar o porquê, mas a questão não é me ater a fatores políticos, é comentar aqui os tipos aqui de fatores econômicos, né? Os tipos de consequências econômicas que as decisões de determinados candidatos causam aí na vida da população. Mas a questão é o seguinte, no governo do Macri, que não era essas maravilhas todas, ele veio tomando aí algumas medidas aí catastróficas, como por exemplo, controle de preço. Isso aí é a ruína para a economia, porque olha só, a pessoa ignorar alguns fatores do livre mercado e querer ali dizer qual vai ser o preço de determinada coisa e que aquele preço seja fixo, isso aí desestimula até os próprios comerciantes ali a praticarem um negócio, a venderem ali determinados produtos. Então isso aí é o primeiro pilar que cai para a economia aí ficar bastante arruinada. Então isso foi cometido aqui pelo Maurício Macri como um tipo de medida populista para tentar se reeleger. Tá, então fez ali algumas besteiras, tentou sim promover ali algumas mudanças, mas não conseguiu e assim, agora tá meio que abaixando a cabeça, tá aí cedendo às classes corporativistas, tá? Mas a questão é o seguinte, com esse governo que já não tá muito bom, se vier o governo da Cristina Kirchner, que vai aumentar ainda mais o populismo, né? Que vai aumentar ainda mais o descontrole fiscal, que promete aí calotear a dívida, a coisa pode piorar bastante, a economia pode terminar de ir para o saco de vez, tá? Então, nesse caso aqui, em específico da Argentina, o Bitcoin é uma excelente reserva de valor, e as pessoas já estão entendendo isso, os argentinos já estão entendendo isso, assim como os venezuelanos entenderam alguns anos atrás, e hoje quem não morre de fome lá na Venezuela, a maioria das pessoas que não morrem de fome tem Bitcoin, tá? Quem não morre de fome, quem não tem Bitcoin é porque pertence ao governo, é uma classe
privilegiada. Isso eu falo na Venezuela, tá? Que é uma situação que não é igual à da Argentina, né? É uma situação bem mais deteriorada, é claro, mas digamos assim, é o tipo de estágio mais avançado da Argentina, eu diria assim, né? Enquanto a Argentina está no começo do túnel, a Venezuela já saiu do túnel há muito tempo, no caso já está numa profundidade cada vez maior abaixo aí desse túnel. Mas a questão é o seguinte, observando aqui o caso da Venezuela, os argentinos podem também passar a adotar cada vez mais o Bitcoin, tá? Isso é excelente em relação à adoção da criptomoeda e também isso pode até tirar meio que o controle até de um possível governo populista aí, né? Caso a população de fato faça esse processo de adesão em massa. Isso pode fazer com que o governo kirchnerista perca um pouco do controle, mas a questão é o seguinte, quando o governo começa a perder o controle, ele coloca ali algum tipo de lei, ele envia algum tipo de projeto de lei para a Casa Legislativa, para o Congresso Nacional, né, e aí acaba ali passando alguma medida para tentar restringir o Bitcoin. E claro que a gente sabe que o Bitcoin não vai ser proibido, que isso aí é quase impossível, tá? Teria que desligar a rede mundial de computadores, né, para tentar acabar com o Bitcoin. Mas a questão é o seguinte, tá? Eles podem ali prejudicar, podem causar ranhuras na adoção do Bitcoin e a população que vai sofrer com isso. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, enquanto o preço do Bitcoin estava sendo cotado a cerca de $11.300 no dia da queda da bolsa, tá? Lá na Argentina, na Local Bitcoins, né, uma exchange ali descentralizada, o preço do Bitcoin estava sendo cotado $1.000, não era $1.000 não, era $1.000 a mais, acima da média mundial, estava sendo cotado a $12.300. Então, assim, claro que também para você, caso alguém queira fazer arbitragem, né, comprar aqui no Brasil para vender na Argentina, não é tão fácil assim, tá? Você também teria que, você adquiriria aí pesos argentinos em troca dos bitcoins, teria ali o câmbio, não é muito fácil. Se fosse fácil, o preço não chegaria aqui nessas alturas. E isso aí mostra também que a população de fato aí tá correndo atrás da moeda, porque a demanda também eleva o preço do ativo. Tá? Então, olha, futuramente a gente pode ver um preço cada vez maior de fato se a Cristina Kirchner foi eleita presidente. Tá? Ou melhor, vice-presidente, né? Porque o presidente aí que tá na chapa dela é apenas um poste. Sejamos aqui sinceros, né? Não o presidente de verdade. Ela vai ali, o cara vai ser ali meio que o fantoche dela, quem vai governar de fato vai ser a Cristina Kirchner e o Bitcoin vai atingir preços cada vez maiores. Olha só, se ela for eleita, o Bitcoin vai atingir preços cada vez maiores lá na Argentina. Isso vai representar uma oportunidade até para alguns brasileiros que possam estar fazendo compra aqui e venda na Argentina, que é um país vizinho aqui, tem como se fazer isso, tá? Então, olha só, enquanto isso pode representar crise para alguns, pode representar a oportunidade para outros, tá? Bem, deixando esse assunto de lado, vamos falar agora sobre a Atlas Quantum, né? Onde a CVM foi lá e determinou a suspensão ali de publicidade, né? De oferta dos serviços da Atlas Quantum para as pessoas, tá? E assim, a Atlas Quantum meio que parcialmente, digamos assim, né? Cumpriu essa determinação, afinal você já não vai ver aí publicidades da Atlas Quantum na TV Globo, tá? Então já vai ver algumas alterações ali, tá? E só que o seguinte, as operações de Atlas Quantum ali, quanto a questão de arbitragem robotizada vai continuar, segundo eles, tá? Isso aí não sou eu que estou dizendo, segundo a própria Atlas Quantum falou que as operações com os clientes que já estão aí, já de longa data, que já estão presentes na empresa, vão continuar. O que eles não vão fazer mais é ofertas de investimento, o que eles não vão fazer mais é publicidade. Olha, eu falo o seguinte, se a Atlas Quantum quisesse ali meio que garantir a privacidade dos seus clientes e se livrar desses problemas aí relativos à CVM, ela poderia fazer a mesma coisa que a Nubstrade fez, mudar a sua sede aí para algum país na América Central. Assim, claro que isso não é uma boa prática, isso aí geralmente é práticas comuns de empresas que fazem lavagem de dinheiro, mas olha só, nem todas as empresas que fazem lavagem de dinheiro fazem esse tipo de prática, apenas algumas, pode ser até a maioria, mas vai ter ali uma pequena parcela de empresas que não fazem lavagem de dinheiro, que faz ali as operações de forma correta, mas para fugir da burocracia, que é muito forte ainda aqui no Brasil. Muitas pessoas falam que o Brasil está dando aí grandes passos em relação à liberdade econômica, mas está ainda muito tímido, tá? Ainda tem muita coisa a se melhorar. A primeira coisa seria acabar com essa porcaria dessa CVM, esse elefante branco estatal que não serve para nada, só serve para piorar a vida da população, tá? E assim, não estou definindo também a Atlas Quantum, não estou dizendo que é 100% confiável, tenho a total aqui liberdade para falar sobre ela, não recebo patrocínio de nenhuma empresa aqui, então
Claro que as operações ali da Atlas Quantum não são 100% confiáveis, tá? Eu não confio 100%. Até enquanto não existir ali uma auditoria externa ali que comprove por A mais B que a empresa ali de fato opere ali na arbitragem automatizada, eu não vou aqui dizer que ela é 100% confiável. Mas até hoje não vimos nenhum tipo de característica que a inclua no rol ali das empresas que operam ali pirâmide financeira, tá? Ela não coloca ali um tipo de rendimento fixo, o rendimento dela é variável. Claro que pode parecer um rendimento muito vantajoso, né? Algo que chame de fato muita atenção, até porque o chamado Tesouro Direto paga cerca de 1% ao mês. Claro que tem os descontos ali do imposto de renda, mas fica mais ou menos nessa casa aí. Enquanto isso, eles tendem a pagar ali, determinados meses ali, eles pagam 3%, 5%, então varia muito também, né? Isso vai depender do mês, mas claro que é um tipo de rendimento muito cobiçado, um rendimento que chama muita atenção. Porém, até hoje, tá? Não estou dizendo que até hoje não tem nenhum tipo de característica que diga que ela é um tipo de pirâmide. Não tem aquela formação de par binário, não tem aquela formação de rede. Então, olha, isso aí já é um grande tipo de característica que poderia livrar a Atlas Quantum de ser uma pirâmide. Mas claro, eu não estou aqui confirmando com 100% de certeza que ela não seja, tá? Porém, a própria CVM colocou essa possibilidade aqui dela ser uma pirâmide, tá? Porque não é somente a acusação dela ser pirâmide que a CVM está fazendo. A CVM está dizendo que ela não tem autorização para operar no mercado, então ela fala que a deusa CVM, né, o deus CVM, tem que autorizar aqui. Se não autorizar, as empresas não podem captar investimentos de forma voluntária das pessoas. Isso que me deixa muito irritado. Se as pessoas quiserem investir, vamos dizer que até o Atlas Quantum fosse pirâmide. E olha que eu não sou a favor de pirâmide. Quem conhece meu trabalho sabe aqui que eu sempre faço aqui a função de alertar as pessoas sobre pirâmides financeiras. Mas vamos dizer aqui que a CVM fosse piramidão, garantisse ali 100% ao dia. Se as pessoas quiserem ali por meio de vontade própria delas investirem, o problema é delas. Elas sabendo do risco, sendo informadas aqui como canais como o meu, como de outras pessoas aqui no YouTube, que falamos sobre o risco das pirâmides, olha, se mesmo assim ela quiser investir, não colocar ninguém ali na rede dela, o problema é dela. Não tem nenhum órgão estatal falar, não, mas eu tenho aqui que determinar se você vai investir ou não. Não tem que ficar metendo o nariz, meter o bedelho para as relações aí interpessoais das pessoas, não. Se as pessoas, por livre e espontânea vontade, quiserem investir em determinada empresa, quiserem investir até na empresa piramideira, o problema é dela. Não cabe a CVM ficar dizendo o que deve e o que não deve fazer. E assim, claro que a Atlas Quantum veio aqui por meio de uma nota, por meio de um comunicado, falar que quem é cliente da empresa que não precisa se desesperar, né, que as operações da empresa vão continuar, que não é para ficar com medo, tá? E que somente a parte, como eu já falei, de publicidade, de captação de investimento que não vai mais continuar, mas que as operações da empresa em relação à operação ali diária e de arbitragem automatizada que continuará. E assim, eu deixo um tipo de asterisco, um tipo de observação muito bem clara em relação à Atlas Quantum, que de fato, olha, eu não confiaria 100%, outro motivo que eu não confiaria 100% nesse tipo de proposta de investimento é que a arbitragem ela tem um limite. Como assim, Rodrigo? Olha só, existe uma coisa que a gente chama de escalabilidade. Você pegar e fazer uma arbitragem com um valor baixo, né, um valor de R$1.000 é uma coisa. Você pegar e fazer uma arbitragem com um valor de 1 milhão, de 10 milhões é outra coisa completamente diferente. Então essa questão da escalabilidade importa muito, tá? Isso aí é um ponto negativo que não é explicado pela Atlas Quantum. De fato, isso é verdade. Tá? Lembrando, não estou dizendo que a empresa seja aí fraudulenta ou piramideira por causa disso, mas isso aí é um grande ponto negativo que vai contra a empresa, sim. Tá? Um exemplo disso é, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, tenta vender 10 balas no sinal, você vai conseguir. Agora tenta vender aí 1.000, 2.000 balas. Por mais que você forme ali uma grande equipe de funcionários, você vai aí sofrer as dificuldades pela escalabilidade. O valor, a quantidade de balas vai aumentar bastante. Você, para vender todas essas balas, vai ter dificuldades aí para conseguir esses clientes. Então a mesma coisa se aplica na questão da arbitragem, tá? Bem, agora saindo desse caso aqui, vamos falar sobre a Endeal, né? Porque houve novos casos aí, houve novas atualizações, melhor dizendo, sobre o caso aí. E assim, deixando muito bem claro aqui para vocês, tá? Que eu não tenho nada nem a favor nem contra a empresa. Minha função aqui é função jornalística imparcial, de passar as notícias para vocês, tá? Se por alguma maneira aqui, de alguma forma,
eu passar aqui alguma informação meio que desencontrada, eu venho e depois faço a correção, tá? Mas a questão é o seguinte, eu não tenho nada nem a favor nem contra a empresa, porque isso pode meio que parecer para algumas pessoas que eu tô aqui querendo demonizar a empresa, que eu tô aqui querendo acabar com a empresa. Esse não é o meu intuito, é apenas de informar, tá? 2 pessoas foram liberadas aí devido aí a uma determinação judicial do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então você já vê que a coisa já está indo já para terceira instância, já está adquirindo já um tipo de importância maior. E claro que um dia tende a chegar no STF, tá? E aí que vai ter aí a grande resolução do caso. Que algumas pessoas estão presas lá desde maio de 2019, tá? Essas 2 pessoas que foram liberadas estão presas desde o dia 21 de maio. Estavam presas no presídio mesmo. Agora, segundo ali o que consta, né, segundo as informações que temos, com a liberação dessas 2 pessoas, cerca de 3 pessoas ainda continuam presas, tá? Nem todos foram liberados, 3 pessoas continuam no presídio ainda, tá? Mas a questão é o seguinte, com isso, Rodrigo, será que a empresa sai fortalecida? Como é que a coisa se dá? Olha, em relação ao processo, isso não quer dizer nada, porque isso aí foi mais um tipo de decisão mais individual, em relação aos presos, tá? Não foi uma decisão em relação ao processo em si. Claro que essas pessoas ainda podem voltar para a prisão, não estou dizendo que elas vão, tá? É uma possibilidade. Caso elas sejam enquadradas em algum tipo de crime que elas possivelmente tenham cometido segundo os olhos da justiça, não sou eu que estou falando aqui, não estou acusando ninguém, mas segundo alguma determinação futura da justiça, caso ocorra também, que eu não estou dizendo que vai ocorrer, possa ser que essas pessoas ou outras sejam aí incriminadas por algum tipo de delito, algum tipo de prática ilícita e possam ser aí encarceradas. Então, como eu já falei, esse tipo de decisão não quer dizer nada em relação a essas ou outras pessoas, tá? E também pode haver revés judiciário, sim, tá? Embora eu acho que quando a coisa já chega em terceira instância, em relação a esse crime que elas foram acusadas, eu creio que não haja ali muita modificação, até porque o STF é mais pro réu, tá? Geralmente ali eles tendem a tomar decisões que beneficiam o réu. Então, em relação a esse caso em específico aqui, talvez não haja modificação, tá? Em relação a outros casos aqui, em relação ali a acusações de outros crimes, aí a coisa já muda de conversa, já é outra história, tá? Houve também um chamado boato aí falando que a empresa teria aí perdido, né, 70 milhões, que esses 70 milhões teriam sumido. Claro que ainda dá muita informação, muito controvérsia em relação a isso, há muita informação desencontrada. Eu não vou passar aqui informação desencontrada, eu vou falar aqui qual é a possibilidade que possa ter ocorrido, mas lembrando, tudo ainda na casa da possibilidade e informações concretas que temos até agora. Olha, de fato, temos a informação aqui de que esses 70 milhões existiam ou não? Não, não temos. Tá? Isso aí é uma possibilidade. A informação concreta é que no livro contábil da empresa, tá? No livro de contabilidade, onde é descrita ali todos os tipos de operações, constava esse valor de 70 milhões. Tá? A questão é essa, isso aí é uma informação concreta. Agora, se de fato foram investidos criptomoedas, sejam bitcoins ou não, tá? Aqui consta que bitcoins foram investidos aí nessa quantia de 70 milhões, isso aí não temos a informação aí de fato concisa em relação a isso, tá? Mas segundo o que o boato fala, é que esse valor de 70 milhões teriam sido investidos em bitcoins em algumas casas de câmbio. E claro que a Receita Federal, a Polícia Federal também não perdeu tempo para investigar esse tipo de operação e foram atrás dos valores, se de fato esses valores teriam sido aplicados ali em determinadas casas de câmbio, em determinadas exchanges. Mas claro que não encontraram nenhum tipo de valores, né? Nem 70 milhões, nem 20 milhões, nem 30 milhões investidos aí, pelo menos desse tipo de operação aqui que falaram que teriam investido em criptomoedas, tá? E aí vem agora as teorias. Primeiro, será que esse valor aí de fato foi investido ou não? Tá? Algumas pessoas duvidam de fato se aquele valor que foi colocado no livro contábil, se de fato seja real ou se seja apenas uma cortina, ou se foi apenas um tipo de valor irreal, se foi apenas uma cortina de fumaça. Já começa por aí. Outro tipo de tese que chega que esse valor foi investido sim, que está ali escondido, tá? Que a PF não conseguiu encontrar por mais tipo de investigação que tenha sido promovida aí, que eles não conseguiram encontrar esses valores. E olha só, mesmo que tenham sido investidos esses valores de 70 milhões, vamos dizer que 70 milhões foram colocados aí em bitcoins. Esse valor já não está mais em 70 milhões não, tá, rapaziada? Por quê? Porque, para quem não sabe, do início do ano de 2018 para cá, houve uma desvalorização do Bitcoin. Então, consequentemente, se esse valor foi investido no ano de 2018, já está muito abaixo aí dos 70 milhões. Então, já tem aí, caso eles tenham investido, um valor aí cerca de 30 ou 40 milhões, se houve investimento, isso colocando aqui a
cotação atual do Bitcoin. E olha só, as teses aqui estão bem completas, que inclusive fala aqui que esse aporte, né, esse montante teria sido feito em duas etapas. Primeiro num aporte aqui no valor de 50 milhões, tá? E outra numa ordem ali, num aporte de 20 milhões. Isso aí foi dividido então em duas operações, tá? Mas confirmação de fato que é boa, nada, não tem nenhum tipo de confirmação se esse tipo de operação foi feita ou não, tá? Pois é, galera, essas são as informações aqui que eu tenho em relação a Indio, tá? Qualquer tipo de atualização estarei passando aqui pra vocês, deixando vocês bem informados, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje e nos vemos na próxima.